Baião de 2, edição 403 no ar. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Gerd Wenzel, na Central 3, Rua Augusta, com a Oscar Freire. E hoje é um assunto sério que a gente vai tratar aqui hoje com o Kleber Rosa, que é um político, militante social lá de Salvador, na Bahia. Ele já foi candidato a prefeito, candidato a governador na Bahia, prefeito de Salvador. Ano que vem vai se candidatar a deputado estadual pelo PSOL. E o assunto foi a alta letalidade da polícia militar da Bahia, que, segundo o Fórum de Segurança Pública, durante muito tempo, né, já vem alguns anos, a polícia da Bahia é a polícia que mais mata no Brasil. E a gente tem que sempre colocar, né, quem é que morre, quem é que mata, quem é que morre na Bahia. Já chegou em Salvador, quando a gente falava na conversa, que de 100% das pessoas mortas pela Bahia seriam pessoas pretas, né? Aí tem caso de racismo e várias outras coisas. E segurança pública é o assunto em pauta nesse momento. Muitos analistas colocam como vai ser o assunto principal das eleições do ano que vem. Então acho necessário que a gente comece a falar sobre isso aqui também no Baião de 2. Vocês sabem que eu tenho também a minha especialização em segurança pública no jornalismo, né? Então acho que eu preciso trazer um pouquinho disso pra cá nesse episódio. Acho que ficou legal, vai ser bacana. Ouça aí e a gente se vê. Até mais. Estamos aqui com o Kleber Rosa, ele que é militante do movimento negro lá na Bahia, pai da Luanda e do Fidel também, coordenador da FETRAB e pré-candidato a deputado estadual lá na Bahia pelo PSOL. O assunto hoje é um assunto sério que é um assunto que está muito em voga também no Brasil hoje e que para muita gente é o assunto que talvez seja definidor e balizador das próximas eleições, que é a questão da segurança pública, né? Converso com o Kleber hoje porque temos na Bahia indicadores já há algum tempo, o Fórum de Segurança Pública publica lá no seu anuário que já há algum tempo a polícia baiana é uma das polícias mais letais do Brasil. Kleber, na tua opinião, qual seria uma explicação para que esses números de letalidade policial na Bahia sejam tão altos? Veja, bom dia, né? Obrigado, meu querido irmão, pelo convite. É sempre bom ter espaços onde a gente tem a oportunidade de defender nossa posição política. Então, te agradeço aí já pelo convite. E entrando diretamente no tema, a gente precisa olhar dos diversos ângulos, né? São vários vetores. Isso não se explica só por um vetor. Não adianta dizer porque o governador é conservador, porque nesse caso nosso não se aplica. Não adianta dizer que a polícia não tem controle. Enfim, talvez a gente somar uma série de vetores, a gente encontre uma explicação mais aceitável sobre o que acontece na Bahia. Eu começaria com uma primeira que é de ordem, assim, de origem. Nós temos, na Bahia, o maior contingente populacional de negros no Brasil. A polícia, ela atua a partir de parâmetros raciais. Ou seja, a polícia, a instituição policial que expressa uma concepção de segurança pública que é reflexo do que a sociedade pensa, né? Os setores médios pensam, ela age a partir de preceitos racistas. Então, não é absurdo pensar que a população negra como alvo, isso chega com mais força no lugar onde nós temos presença, temos mais presença. Então, isso é uma explicação, isso é um vetor importante que ao mesmo tempo que explica, nos dá um diagnóstico, né? Ou seja, há um componente racista no modelo de segurança pública pensado no Brasil, indiscutivelmente. Oriundo ali do pensamento de Nina Rodrigues, que foi um dos principais articuladores do eugenismo, foi o cara
que estudou, né, a medicina legal e defendeu a tese eugenista, que culminava com a ideia de que os negros são potenciais criminosos, são criminosos natos, e defendeu a tese de que antes de se enfrentar o crime, era necessário enfrentar o criminoso para evitar que o crime acontecesse. Esse pensamento, ele instrumentalizou o pensamento da segurança pública no Brasil. Uhum. Só para a gente ter uma ideia, o Instituto Médico Legal da Bahia, ou seja, a Polícia Técnica da Bahia, tem no seu instituto o nome de Dina Rodrigues. Instituto Médico Legal Dina Rodrigues, ou seja, é uma evidente demonstração do acolhimento do pensamento de Dina Rodrigues na estruturação do fazer segurança pública. Portanto, a segurança pública, ela existe para a contenção de potenciais criminosos. Ela não atua, por isso que a gente tem, e talvez isso explique, na verdade, por que existe uma priorização na polícia militar e uma secundarização ou até abandono da polícia civil, porque ambos expressam coisas diferentes. A polícia militar, ela expressa a atuação anterior, a atuação de uma polícia que é repressiva, que é preventiva. A polícia civil, ela é a polícia investigativa, é a polícia que dá conta do crime após ele ter acontecido. Então, a Bahia é um exemplo disso. Nós temos aqui um investimento muito grande na Polícia Militar. Eu diria que é uma das instituições mais fortes do Estado, se não a mais forte. E você tem um sucateamento absoluto da Polícia Civil. Você tem aqui um contingente populacional de determinados distritos policiais com 80 mil, 90 mil, 100 mil pessoas, e você tem 5 policiais no setor de investigação. Então, não há priorização na investigação, porque o foco do Estado é combater o criminoso e não o crime. E quem são os criminosos? Né? E aí a gente sabe tudo que paira na cabeça da sociedade média orientada pelo racismo. Quem são os criminosos, quem são os tratados como criminosos, quem são os vistos como os perigosos. Então, eu insisto a acreditar, a defender que um dos elementos, sem dúvida nenhuma, é o resultado de uma polícia organizada para conter os negros, compreendendo ou acreditando que eles são perigosos. E nós temos na Bahia o maior contingente populacional de negros do Brasil. Então, para mim, isso é um dado fundamental que nos explica isso como marco fundante do problema. Uhum. Para além disso, nós... Não, pode terminar, perdão. Joia, se quiser também intervir, fazer algum questionamento no meio, beleza, vamos nessa. Pode deixar. Existem outros elementos. A gente pode dizer, por exemplo, que aí todos os outros são consequências desse que é fundante. Né? Ou seja, esse fundante, que é uma polícia voltada para combater os negros, ele orienta tudo mais. Aí você tem uma polícia que se autonomiza, né? Nós temos uma polícia que se vê, se defende e opera com a lógica de que ela é superior ao próprio Estado, que ela não deve se submeter sequer ao governo ou aos governos. Ela impõe sua própria pauta, ela impõe seu próprio método e ela submete as lideranças governistas, governamentais, a uma lógica que já está posta e cristalizada no seio, né, dessas instituições. Então, isso já limita, em alguma medida, a disposição, a força de algum governante que tenha uma concepção diferenciada ou que tente operar com uma lógica diferenciada. Então, o autonomismo e a força que a polícia tem, né, sobretudo a polícia militar, que é de fato quem tem o grande aparato do exercício policial, então ela exerce essa pressão, né, à medida em que você tem quem comanda a polícia são os policiais de carreira, né? Então eles têm mais compromisso com a instituição do que com o governo, com a sociedade
de uma forma geral, do ponto de vista daquilo que a sociedade deseja de mudança. Isso é um elemento. O terceiro também vem de um convencimento ideológico de frações significativas da população de que o método que funciona, ou o método que está naturalizado e que deve funcionar, é o método da violência policial. Ou seja, a violência policial ela é aplaudida por setores amplos da sociedade. A gente viu aí nesse caso do Rio de Janeiro, lá com o Cláudio Castro, saíram pesquisas que davam conta de que tanto a população geral quanto a própria população de favela, em sua maioria, apoiaram a ação do governador. Né? Em que pese números que beiram a desconfiança, e beiram a desconfiança porque assusta mesmo, né? Um número de 80% de pessoas que aprovam gera algum nível de desconforto tão grande que a gente é levado até a querer saber como foi o método que foi feita essa pesquisa. Né? Embora eu sou uma pessoa que respeito e reforço a ciência, e sei que as pesquisas são feitas a partir de parâmetros estatísticos, portanto científicos, mas a gente sabe também que há possibilidades aí de variação de resultados a depender da metodologia que se use. Mas óbvio que isso não muda o grosso. O grosso é a população em geral aprova, e ela aprova porque ela se sente refém da violência. Ela se sente refém da violência, ela é alvo da violência, ela é vitimada por essa violência cotidianamente. Né? A classe média que não está na favela, porque também é atingida por essa sensação de insegurança, às vezes mais a sensação de insegurança do que a insegurança propriamente dita. E o nosso povo que está nas periferias, que são alvos diretos, né? Que sofrem diretamente, cotidianamente, os efeitos da violência no seu cotidiano, no seu ir e vir, né? No seu estar em casa ou no seu botar o pé na porta de casa. Interfere nas suas relações com a vizinhança, enfim, estrutura a nossa forma de viver. Então, há também esse apelo emocional do convencimento das pessoas a esse método, até porque as pessoas não conhecem outro método. Né? E embora esse seja um método que não dá resultado, porque já está comprovado isso, eu gosto muito de fazer uma comparação, eu costumo fazer. Aqui em Salvador, tem um bairro chamado Rio Vermelho, onde tem uma delegacia. Essa delegacia, há 20 anos atrás, ela era responsável por uma região que englobava Rio Vermelho, Nordeste Amaralina, né, o complexo do Nordeste Amaralina, que é um complexo de bairros que tem aqui mais de 80 mil famílias. Apituba, que é outro bairro de classe média, o Rio Vermelho é um bairro de classe média. Aí você vem para Undina e a Barra, que são bairros de classe média alta. Você tem a Federação, o bairro da Federação, que você tem comunidades populares como Engenho Velho, mas você tem também setores de classe média, enfim, um conglomerado gigante. Hoje, a Pituba tem uma delegacia própria e tem unidades da Polícia Militar específicas, o que não tinha antes. O Rio Vermelho a delegacia ficou a ficar restrita só ao bairro do Rio Vermelho. O Nordeste Amaralina tem outra delegacia própria. A Barra ganhou sua própria delegacia, que pega Barra e Graça. Então, mesmo com uma presença maior do aparato policial, a violência nos últimos anos só fez aumentar. Ou seja, numa conta rápida, ainda que amparada só numa impressão meramente tácita, né, de observação empírica, a gente já vê o aumento do contingente policial e o aumento da violência. A presença policial de forma mais constante e mais significativa nos bairros, e isso não significa necessariamente diminuir a violência. Então é um modelo que está fracassado, está posto, mas as pessoas seguem acreditando nele. Eu acredito que, por conta de um sentimento também, primeiro, de um resultado imediato, né? As pessoas querem um resultado imediato, ou seja,
muitas vezes nas nossas comunidades tem alguém que se envolveu com crime, que está ali na criminalidade e que se destaca na localidade. E começa a agir de forma violenta com a comunidade. O que é que a comunidade deseja? Que esse cara seja freado. Sim. Aí chega a polícia, pega o cara, mata. Então, isso dá um alívio. Momentâneo, né? Exato, isso dá um alívio. Momentâneo até que surge o próximo. E surge. Exato. E não demora, e surge imediatamente. Né? Mas a sensação naquele momento é uma sensação de alívio. Ainda tem um sentimento de vingança, que também é muito comum, né? Sim. Nas nossas cabeças. Ou seja, a ideia de que não, o cara tá botando pra lá, tem que se lenhar. Ou seja, esse conjunto de coisas termina legitimando essa ação violenta, imediatista, independente da continuidade ou não, né? Ou até do crescimento dos índices de violência. Mas naquele momento aquilo atende a um sentimento objetivo, de vingança, sensação de que as coisas estão sendo feitas. Por último, tem, para completar esse ciclo, o convencimento ideológico, às vezes ideológico, e às vezes só eleitoral, e às vezes eleitoral e ideológico. Né? Ou seja, os governadores, e aí isso é um fenômeno que não está circunscrito a governos de direita ou de extrema-direita, isso é o caso da Bahia, os governadores se orientam por demanda popular, por pesquisa. O que é que a pesquisa quer? A pesquisa quer ver a polícia na rua, então bota a polícia na rua. Porque isso tem consequência eleitoral. O que é que o povo está achando? Está achando que a polícia tem que chegar e matar mesmo, então bota a polícia para matar mesmo. Então, o oportunismo eleitoral e hoje somado ao convencimento ideológico de setores, sobretudo da extrema-direita, que defendem de forma convicta de que tem que morrer mesmo. Né? Teve deputado federal aqui, um deputado chamado Capitão Alden, que é da Polícia Militar, que ele disse assim, estou fazendo a contagem e estou rezando para chegar a 200, o número que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, se alimentam e alimentam sua base eleitoral, alimentam o seu ego ideológico a partir dessas questões. Então, acho que esse conjunto de elementos que estão presentes na Bahia, que se encaixam na Bahia, faz com que a Bahia se destaque. Agora eu quero também chamar a atenção, porque esse destaque é porque alguém vai ser o primeiro. Sim. A Bahia segue sendo o primeiro. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o último não estão muito distantes do primeiro. Sim. Né? Ou seja, isso é um fenômeno que está presente em todos os estados, no Brasil, de uma forma geral, né? E que vai exige da gente cotidianamente um enfrentamento que às vezes é difícil, porque lida com a opinião pública, aí, com um apelo popular, um apelo popular muito forte, difícil de lidar. Né? Pegando nesse último ponto aí, Kleber, eu vi recentemente uma declaração do governador Jerônimo aí da Bahia, falando que a questão da violência policial na Bahia é uma questão cultural. E ele já pega ali da questão desde a época da colônia, com a Bahia sendo a primeira capital e tal, que essa ideia de policialesca já está aculturada dentro da instituição da Polícia Militar da Bahia. E também me remete também a... O Rui Costa era quando governador da Bahia, era um político que endossava essa questão, dizendo que a polícia tinha que ser realmente mais enérgica, fervorosa e tal. E pegando esse último ponto que você falou, que não é isso, né? Meio que esse discurso esteja hoje na boca da direita por interesses eleitorais, inclusive, como você também bem pontuou em relação à operação que teve no Rio de Janeiro, mas parece que a polícia se sobressai em relação a campo ideológico, seja de esquerda ou de direita. Parece que não há um controle das polícias, né, que seria um papel do Ministério Público no caso, né? Como é que tu vê isso? Olha, eu acho que isso explica um pouco por alguns elementos que eu já trouxe. Primeiro, tem um autonomismo da polícia que impõe sua própria agenda. Né? Isso na Bahia é muito presente. E aí eu acho que é interessante a gente refletir sobre a fala de Jerônimo. Quando ele diz isso, e ele voltou a dizer aqui, ele disse o seguinte: a minha ordem é para prender, não é para matar. Em que pese o que essa própria afirmação já denuncia, né? Ou seja, não precisa de ordem para prender e não matar. É a lei que diz que você tem que prender e não matar. Mas quando um governador diz isso, significa que ele reconhece que existem ordens para matar, mas que a dele não é. Né? Então começa por aí. Mas indo mais a fundo, isso de alguma maneira revela a posição política dele.
revela o que ele compreende que deve ser. E ele vem dizendo também que ele é policial, que bandido bom é bandido preso. Ele já disse essa frase. Ou seja, ele deixa essa posição dele pública em diversos momentos. E quando ele atribui a um problema cultural, sugere que ele está, em alguma medida, dizendo, olha, eu não tenho conseguido, eu não tenho tido capacidade Exatamente. de resolver o problema, porque ele é maior do que eu. Ele diz isso. A posição dos governadores anteriores eram diferentes. Eram posições de governadores que tinham política de segurança pública que reafirmava o modelo. Uhum. Né? Jerônimo se diferencia. Mesmo se diferenciando, ele não consegue trazer dados significativos de mudança. Ele não consegue trazer mecanismos significativos, né, como o caso da Câmara Corporal, por exemplo, que é uma demanda que está posta, que ele já assumiu como compromisso, mas até agora não aconteceu, não sei dizer. E enfrenta muita resistência dos próprios policiais, né? Os policiais são muito resistentes a essa ideia, né? São resistentes. Mas independente da resistência policial, o governador disse que tá tudo certo, vamos fazer. Mas até agora não rolou. Uhum. E ele não é contra publicamente, ele não diz não acho, ele não vai para o discurso da extrema-direita, ele se mantém num discurso coerente. Agora, o discurso não se reflete na prática. E aí, tem duas coisas que a gente pode pensar sobre isso. Ou ele diz uma coisa e faz outra, de forma consciente, para poder atender aos apelos populares, ou, de fato, ele não consegue implementar a pauta que ele torna pública do ponto de vista da sua fala. Uhum. Então, isso evidencia um pouco como as coisas, de fato, estão arraigadas. Ele está certo. A violência é um elemento, não sei se a gente deve dizer que é cultural, mas ele termina sendo cultural à medida em que ele está arraigado no pensamento das pessoas, né? Uhum. Então, se torna parte da nossa forma de ver aqui, agir dessa maneira. Então, isso explica o que a gente vive hoje na Bahia, que também é resultado, e aí eu não tenho como não dizer isso, de decisões políticas governamentais também. Uhum. Né? Só para tentar responder aqui de forma objetiva a sua pergunta e a gente seguir dialogando. Então, os outros governadores tiveram posições diferentes, defenderam posições, foram publicamente contra o indulto, né? Uhum. Disseram publicamente, o indulto é o problema, o bandido não pode ficar saindo. Disseram publicamente que a audiência de custódia era problema, que a polícia prende, a justiça solta, esse discurso de senso comum. Uhum. Então, óbvio que o quadro que a gente vive hoje, endêmico na segurança pública, tem também como resultado a política escolhida pelos governadores anteriores do PT, né, que toparam bancar e defender esse modelo. Uhum. Eu trabalhei um tempo na Ponto de Jornalismo, cobrindo segurança pública. Eu lembro de ter feito uma matéria em relação a uma pesquisa também, acho que do Fórum de Segurança, em relação à Bahia. E essa questão do racismo. A gente sabe que a Bahia é o estado com a maior concentração de pessoas negras no país, mas mesmo assim não justifica, né? Eu acho que no último dado do fórum dava coisa de 87, 89% das pessoas mortas pela polícia serem pessoas negras, né? Isso é um número muito alarmante, né? Se você colocar... Já chegou a 100. Já tem pesquisas recentes, dados recentes... Que nenhuma pessoa branca foi morta pela polícia. Que em Salvador, 100% das pessoas mortas são pessoas negras. E aí a gente não tem como não colocar isso no parâmetro da questão racial, né, Kleber? Não tem como. É por isso que eu comecei dizendo, a polícia, ela é, antes de tudo, uma instituição que opera a partir das demandas da elite branca para a contenção da população negra. Uhum. Esse é o papel da polícia. Por isso ela é forte contra os negros. E só te interrompendo um pouquinho, e ela nessa pesquisa que eu vi, só desculpa que eu ia colocar no chat, mas não lembrei, que nessa mesma pesquisa falava que no bairro da Graça não teria ocorrido nenhum assassinato durante um ano.
E aí você pode explicar melhor do que o porquê do bairro da Graça não ocorreu nenhum assassinato, né? Porque é o bairro de maior poder aquisitivo da capital baiana, né? E quando ocorre assassinato em bairros de classe média ou em bairro da elite, são assassinatos de pessoas negras. Uhum. Assassinato de pessoas negras, né? Isso é um dado concreto. Então, nós temos como desafio também racializar esse debate, sabe? Uhum. Porque esse debate de bandido inocente é um debate que cria um problema grave e que, em alguma medida, isso está na cabeça de todo mundo, até de setores progressistas. Porra, matou inocente, né? Naturalizando a ideia de que quem é envolvido pode morrer, né? Primeiro, não pode, não deve, e na maioria esmagadora dos casos não precisa. E quando eu falo não precisa, é porque é óbvio que existe a resistência armada, é óbvio que existe a legítima defesa, não dá para negar isso, mas esses números não explicam nem de longe essa carnificina que é feita contra nós, né? Então nós precisamos sair desse debate do culpado e do inocente e racializar o debate. É essa naturalização ou a legitimização de que o bandido deve morrer que naturaliza a ideia de que todos podemos morrer. Hoje já tem um discurso muito comum nos setores de conservadores, sobretudo da extrema-direita, que é naturalizar a ideia do efeito colateral. Uhum. Ou seja, até o inocente morrer Faz parte, né? já não é mais problema. Antes não é mais não, gente. Tem que aceitar a morte do inocente, porque está em guerra. Então, inocentes morrem quando se está em guerra, né? E não existe guerra. Nós não estamos em guerra. Uhum. O que nós temos é um massacre de forças do Estado, forças policiais do Estado, contra o seu povo. É isso que nós temos. Uhum. Nós temos a criminalização do povo preto, do povo negro, a favelização desse povo, a marginalização, o empobrecimento e a violência como resposta ao que brota desse processo de exclusão e de criminalização. Uhum. Né? Isso precisa ser debatido. Sim, não, e quando a gente vê isso, Kleber, a gente percebe que como o Estado... Acho que a consequência de várias alta letalidade da polícia é uma falência do Estado, né? O Estado está falhando em relação a isso, e é uma falência da ideia de ressocialização, porque hoje em dia ninguém acredita mais que alguém vá, né, cumprir alguma pena e que possa voltar para a sociedade. A pessoa tem que lembrar que em algum momento as pessoas que são presas, elas voltam para a sociedade. A gente espera que elas voltem pessoas melhores, né, nesse momento. E esse discurso, né, de bandido bom, bandido morto, mas não, como o Paulo já não fala, bandido preso, mas ninguém acredita mais no discurso que é colocado que cadeia não resolve ninguém e tal, e se coloca muito na cabeça da população que é isso, né, é o extermínio, mas quem é exterminado são os jovens negros periféricos, quase na sua totalidade, né? Sim, sem dúvida. E aí, eu acho que esse elemento que você traz agora termina levando a gente para refletir sobre essa PEC, né? Uhum, que está tramitando, da segurança foi pública. aprovada no Congresso, a PEC da segurança pública. Nós tivemos agora duas ações da Polícia Federal que são extremamente significativas e que a gente não pode tratar como qualquer coisa. Veja, nós estamos num momento em que o debate sobre a violência começa a ganhar espaço a ideia de que os criminosos, os traficantes, os líderes que são da elite, que são das mansões e que muitas vezes, a maioria das vezes são brancos, não são atingidos pelo crime. Ou seja, começa a ganhar uma nova cara. As facções começam a ganhar uma nova cara, que antes não tinha, que é a cara do bandido rico. Sim. E aí a Polícia Federal vem e dá materialidade a essa cara. Quando ela faz aquela operação Carbono Oculto, e que revela para nós todos de que o coração do crime opera
do sistema financeiro. Muita gente já falava sobre isso, né? Mas ninguém tinha comprovação. Agora trouxeram isso à baila, né? Pois é. Mas, independente da comprovação, o que é que eu quero chamar a atenção? Que isso não era um debate que estava posto. Uhum. Isso não estava visível. Né? Não era um alvo, não era um vetor do debate. Agora é. Uhum. E aí a Polícia Federal vem da materialidade e diz aqui, ó, onde é que está? Olhe com que volume as facções operam. Um volume de bilhões. Com empresas e mais empresas que existem como resultado da organização criminosa em torno das drogas para poder fazer a lavagem de dinheiro, né? Da legalidade ao recurso, que na verdade é produto do comércio de drogas. Uhum. E vale destacar que é um comércio internacional de drogas. No segundo momento, a Polícia Federal vem e prende um banqueiro que opera de forma criminosa com setores empresariais, com setores da burocracia política dos estados, e aí entra o Rio de Janeiro, entra Brasília, Uhum. Que transfere dinheiro público para poder garantir a sobrevivência de uma instituição bancária, financeira falida. Ou seja, isso revela essa face do crime que opera bilhões. E como resultado, o que é que essa elite e a representação dessa elite, desses interesses, fazem no Congresso? Distorcem o projeto que foi enviado pelo governo, passam a ideia para a população de que estão enfrentando o crime porque endurece a legislação contra a periferia, contra a favela, contra a população negra, e diminui o poder e a capacidade da Polícia Federal de investigar as elites. E vendem isso como um sucesso e ainda conseguem, através desse discurso, nos colocar numa situação de que parece que é a gente que defende o bandido. Quando, na verdade, eles estão se autodefendendo da bandidagem que eles operam nos bilhões. Né? Então a elite endurece a violência contra a população negra, contra a população marginalizada, criminalizada, enquanto eles manipulam essas mesmas instituições para se proteger. E, na verdade, atacar a favela, a periferia, a população negra, é a cortina de fumaça para operar na ilegalidade. O que é que isso se materializa de forma muito perfeita na ação do Cláudio Castro. Uhum. Ou seja, ele que tem um dos seus aliados mais fiéis presos, o deputado lá do Rio de Janeiro, Uhum. Identificado como membro da facção, ele com fotos e mais fotos em ambiente social com o cara, ele articulou, ele movimentou os bastidores da política para garantir que o cara se tornasse deputado, que o cara é muito político. E o que é que ele faz para fazer a cortina de fumaça desse processo que chegaria, e talvez chegue até ele? Ele faz uma incursão contra a população negra na favela. Né? E aí, ao invés dele perder popularidade pela relação com o crime, ele ganha popularidade pelo suposto enfrentamento ao crime. Então, é uma operação racista, é uma metodologia racista que visa violentar a população negra e preservar a manutenção dos seus privilégios e do seu controle sobre o Estado, né, e sobre os recursos, e sobre a riqueza do nosso país. Então, não tem outra forma. Não é sobre enfrentar o crime ou não enfrentar o crime. Não é isso. Né? Tem uma questão que eu queria colocar contigo aqui nessa conversa. Em fevereiro desse ano fez 10 anos da chacina do Cabula, né? Que foi um crime que repercussão nacional, muita gente comentou sobre isso. E muito se fala também da questão da impunidade, né? Que a justiça no Brasil ela é morosa e tal. E nesse caso, completou 10 anos agora, já tinha tido uma decisão de 2018 que foi revogada e
segue ainda sem as pessoas serem punidas, os policiais envolvidos, né, nessa chacina. Como é que tu vê, pegando esse caso do Cabula, essa questão da impunidade, que a população de certa forma fala, você até falou, né, que a polícia prende e a justiça solta. Só que nesse caso, aí a justiça não está sendo feita ou não está andando, e vê isso várias vezes quando são policiais que estão no banco dos réus, né? Olha, primeiro, é uma falácia dizer que a justiça solta. Uhum, sim. Né? Isso é uma expressão de senso comum que não condiz, não se sustenta quando se observa a realidade. Não é verdade. Nós temos uma população carcerária que está presa em massa, que só aumenta. Nós temos 40% de pessoas presas ilegalmente, sem o devido processo transitado em julgado, trânsito em julgado. Nós temos pessoas que estão presas sem... Por isso que surgiu a audiência de custódia, que as pessoas eram presas sem ter o seu processo de prisão avaliado pela justiça, validado pela justiça, ficavam presos anos esperando essa audiência, e quando chegava a audiência, muitas vezes o juiz dizia, não, essa prisão é ilegal. E a pessoa já ficou presa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, a justiça prende e prende muito. Prende até de forma irregular. E mantém preso, porque quem mantém preso é a justiça. Então a justiça mantém 40% das pessoas presas sem o devido processo. Isso é dado concreto, é a realidade, e contra a realidade não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Isso é uma coisa. E a justiça age dessa forma porque ela é parte da engrenagem que sustenta o massacre contra a população negra. A gente erra quando coloca como alvo o policial. É um erro capital. Ele é um trabalhador que faz parte da ponta da engrenagem, né? O policial, ele tá lá para morrer também. O policial tá lá para morrer também. E para morrer fisicamente, mas para morrer como um ser humano, para morrer como indivíduo, submetido às mais diversas violências. Porque quando ele gerencia o processo de violência do Estado, ele está sendo violentado também. Imagine o que é um policial. Hoje, nas delegacias, você não tem mais a carceragem, né? Mas quando havia a carceragem, imagine o que é para um policial que era deslocado ali para tomar conta da carceragem, e ele pega uma carceragem que cabe 4 pessoas, e ele tem que administrar uma carceragem com 30 pessoas. Conviver com a naturalização da animalização desses indivíduos. Então é uma violência que é imposta ao policial quando ele opera a violência do Estado. Então é um erro enorme focar no indivíduo policial. Com isso eu não estou dizendo que tem que ser inocentado, não é isso. Não é sobre culpa ou inocência. Assim como a gente não fala de culpa ou inocência nesse debate profundo, né, bandido ou inocente, não é isso. O policial é inocente ou fez merda. Né? O erro, o crime que às vezes é cometido no exercício da função, ele não é o elemento que orienta a política de segurança pública e que produz esses resultados. Então, é um erro focar no policial. O que nós precisamos entender é que há uma engrenagem que envolve a justiça, que envolve o sistema de justiça como um todo, o Ministério Público, os tribunais, a polícia, os governos e a sociedade. Todo mundo numa engrenagem que legitima a carnificina e legitima a violência. Então, a justiça ela é cúmplice desse processo quando ela acata e quando ela arquiva. Né? Ela acata e arquiva. Quando ela acata e arquiva aquilo que é produzido pela violência, ela está legitimando. Ela continua, esse aqui está certo. Vai lá e traga o próximo, porque chegando aqui
a gente dá legalidade. E como é que se dá legalidade? Arquiva. Então, não punir as pessoas envolvidas, que, ao meu ver, não deve ser só os policiais, os principais envolvidos, tem que ser a cadeia de comando. Uma operação dessa que aconteceu aqui, que produziu a chacina do Cabula, ela não é resultante de uma ação voluntária de uma equipe que, por um acaso, está passando ali. Ela não é. Ela é um processo que tem um mínimo de articulação de comando. Atende a uma cadeia de comando. Então, sim, quem deu a ordem? Quem deu a ordem? E quem deu a ordem a quem deu a ordem? Então, é necessário que a gente consiga chegar, né, ao tronco da árvore, não ficar só nos galhos, né? Sim. Então, a justiça não solta, não é verdade. A justiça encarcera em massa. Estamos presos aos milhões, mortos aos milhões, e a justiça prende e legitima a morte. Então, é uma engrenagem e precisa ser pensado como essa engrenagem, né? Precisa ser vista dessa forma para a gente saber fazer o diagnóstico correto do problema, senão a gente não enfrenta. A gente fica cortando os galhos e a árvore segue dando fruto. Nessa questão de planejamento, de diagnóstico também, para encerrar aqui a nossa conversa, Kleber, na tua opinião, qual seria um projeto, um plano, um programa para minimizar essa questão da violência como um todo, mas também mais focalizada na violência policial aí na Bahia, na tua opinião? Olha, eu acho que nós temos... enfrentamento a essa questão da violência tem pelo menos dois viés, né? Uma ação de curto prazo, porque é urgente, e uma ação de médio e longo prazo para a gente estancar o fenômeno da violência. E aí, muitas vezes, os setores democráticos, progressistas, comprometidos com a vida do nosso povo, se atém só ao médio e longo prazo. E não dá resposta para o imediato. E aí o discurso termina sendo questionado. Então não é escolher uma coisa ou outra. É necessário pensar nos dois elementos. A longo prazo, a gente já está aqui exaurido de falar. É necessário garantir justiça social, é necessário garantir inclusão do nosso povo a uma vida digna, é necessário levar perspectiva de futuro para as nossas crianças e para a nossa juventude. É necessário fazer ocupação nas periferias com arte, com música, com teatro, com formação profissional, com educação, com lazer, com esporte. Eu fiz um debate com um deputado bolsonarista aqui da Assembleia Legislativa, e ele, brincando até com trocadilho com o meu nome, vem cá, Kleber Rosa, você acha então que tem que entrar na favela com rosas? E eu respondo, tem que entrar sim, tem que estar com rosa, tem que estar com flor, tem que entrar cuidando bem das pessoas, levando esperança e não levando violência, né? Então, a médio prazo e a longo prazo, precisamos cuidar disso. E é dessa forma que a gente vai fazer. A curto prazo, nós precisamos investir na polícia investigativa. Nós precisamos inverter a lógica, recuar o enfrentamento e investir na investigação. Um momento, entrou uma ligação. E investir na investigação. E a investigação, que significa estruturar a polícia investigativa para ela chegar na raiz do problema. Foi um pouco disso que o governo federal, o presidente Lula, um pouco disso foi o que ele mandou a PEC para o Congresso, que chega lá, o texto foi desvirtuado. Então, precisamos fortalecer a Polícia Federal para ela seguir operando no andar de cima, pegando as cabeças, porque é isso que se desestrutura o esquema, porque o crime é organizado. Só existe
só existe comércio de drogas na periferia ou a partir da periferia, porque existe a produção. Sim. Porque existe o escoamento. E a produção, o escoamento e o consumo não está na periferia. Então você tem uma rede toda em que a periferia é uma parte menor. Uhum. Uma parte menor. Né? Na periferia estão os peões do esquema. Né? Peão está ali. Mas a rainha, o rei desse jogo de xadrez está fora. Está brindando com champanhe, está articulando com governadores, está articulando com o Senado, com o Congresso, para poder garantir que a Polícia Federal não tenha dinheiro para não chegar a eles. Então Exato. precisa, assim, fazer enfrentamento, fortalecer a Polícia Federal, porque é quem investiga. Precisa fazer uma reestruturação profunda da Polícia Civil, desmilitarizar a Polícia Civil, fazer com que ela cumpra seu papel constitucional, que é a investigação, fortalecer a investigação, articular Polícia Federal, Polícia Civil, para poder enfrentar o crime, enfrentar a violência, sem produzir violência e produzindo resultados concretos de desarticulação dessa engrenagem, desse esquema. Né? Então, enfrentar os soldados, aliás, não quero usar o termo soldado, enfrentar o peão do jogo de tabuleiro, porque o peão ele é entregue. No jogo de xadrez, o peão ele é entregue para preservar, né? Para preservar o rei. E isso que acontece nesse tabuleiro do jogo aí, do enfrentamento ao crime. Ou seja, você vai lá e mata, né, o peão para preservar a cabeça. E não mexe na estrutura, ao contrário. Quando você faz isso, você preserva. Em algumas situações, você pode até retroalimentar o próprio sistema. Né? Sim. Porque você abre espaço de território para um outro grupo. Né? Território ali, aquele grupo está fragilizado. Então agora quem vai ocupar somos nós que vamos ocupar. E ocupa. Sim. E ocupa. E aí depois você tem um revés. Era nosso, ocuparam, vamos tomar de volta. Ou seja, você só produz violência, retroalimenta o esquema, preserva as cabeças. Então, o que pode desmontar isso não é a violência, não é a ação truculenta de guerra. O que pode desarticular isso é a inteligência policial operando para pegar o dinheiro, para atingir o coração do sistema, né? Descobrir onde o dinheiro é lavado, desarticular as empresas fantasmas, prender os grandes articuladores, que é quem de fato faz a ligação entre o consumo, entre a produção, entre o escoamento, sabe? Quem faz essa articulação não é o cara que está na favela com um fuzil de ouro, com batidão e com carro e SUV, charlando como se fosse o Rio. Até tem uma casa lá na periferia que é melhor que todo mundo, com piscina, com churrasco, e as pessoas acham que aquilo é ostentação de um esquema que fatura, que movimenta bilhões e mais bilhões de reais por ano. Então, para mim, de imediato, é investir nas polícias investigativas e garantir que, de fato, elas enfrentem, né, o crime sem produzir mais violência. É isso. Kleber, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Queria que você deixasse aqui o seu recado, quiser deixar aqui como é que as pessoas te encontram, como é que acompanham o teu trabalho político, social. Dá teu recado aí, por favor. Não, Gil, eu quero te agradecer aí pelo convite, me colocar à disposição sempre que for uma demanda, pode chamar, que a gente está à disposição aí para fazer esse debate. Meu Instagram é kleber.rosa.pessoal. Estou no processo aqui de luta, buscando ocupar espaço, ampliar o alcance da voz, porque no final das contas é a nossa voz que faz uma disputa importante, mas acho que ocupar espaço institucional também é importante. Eu fui candidato a governador, fui candidato a prefeito, fiquei em segundo lugar aqui na Bahia, num resultado muito expressivo, surpreendente. Vou disputar no que vem uma cadeira
na Assembleia Legislativa. Acho que é importante ocupar esse espaço institucional para seguir fazendo esse enfrentamento também com outras ferramentas, com ferramentas que podem nos permitir um alcance maior, né? E convocar a nossa população para não cair no engodo desses debates de senso comum, né? E, sobretudo, ter coragem de enfrentar a extrema-direita, porque a extrema-direita ela coloca debates que às vezes são sensíveis, antipopulares, mas que a gente não pode temer a fazer o debate, mesmo antipopular, porque é dessa forma que a gente vai fazer disputa do pensamento hegemônico. Então, tem que pautar, tem que fazer a disputa do espaço concreto, né? Melhorar a correlação de força para a gente. Eu acho que a gente ainda não está bem na correlação de força. A extrema-direita segue de forma muito arraigada no tecido social. Parte significativa dessas pessoas que estão convencidas para esse projeto são pessoas que facilmente podem se convencer que quanto isso é uma coisa nefasta, ruim, cabe a nós seguir fazendo essa disputa, melhorar a correlação de força e seguir lutando para garantir a vida do nosso povo. É isso. Valeu, Kleber. A gente fica por aqui e volta no próximo episódio aqui do Belo de Noite. Um abraço e até mais. Maravilha, irmão.